lugar que você está agora é o resultado de uma pequena equação onde a sua primeira queda de bicicleta é uma incógnita. Ao longo de nossas vidas é quase impossível não nos questionarmos se as coisas que estamos aprendendo, se os livros que estamos lendo, se os cursos que estamos fazendo ou se as coisas que estamos fazendo em algum momento vão dar algum tipo de resultado, vão ter algum tipo de importância e significância na nossa vida futura. Inclusive, para a maioria das pessoas não é incomum desistir de coisas porque os resultados simplesmente não aparecem. É um tipo de coisa, um tipo de armadilha que muitas pessoas caem. Porém, desde que eu olhei atentamente para esse gráfico aqui, muita coisa na minha vida começou a mudar. Foi literalmente um gráfico, por mais idiota e simples que ele pareça aqui, que mudou e transformou a maneira como eu enxergo as coisas, a maneira como eu aprendo, a maneira como eu busco e percebo o resultado. Eu não quero que você perca tempo, então eu já vou direto ao ponto. Esse é um gráfico que basicamente vai explicar o processo. Quando você começa um novo hábito, quando você lê um novo livro, quando você toma uma nova decisão ou aprende algo novo, sua memória está vívida a respeito daquilo. Você ainda lembra muito bem, quase como se fosse o que você almoçou ontem. Por exemplo, imagina que você entrou na academia na semana passada. Além de você lembrar que entrou recentemente na academia, principalmente devido às malditas dores que essa decisão te causou, ao se olhar no espelho uma semana depois, você não vai perceber nenhum resultado. A mesma coisa vai acontecer depois de um mês. Você vai olhar no espelho e também não vai perceber nenhum resultado. Ainda está vívido a memória do momento em que você entrou na academia. Você ainda lembra claramente daquele dia, daquele momento. De toda forma, o tempo continua passando assim como ele sempre passa. Você foi uma pessoa guerreira, você não desistiu. Dia após dia você foi para a academia, enfrentou todas aquelas dores e até um pouco de humilhação por estar na academia. Finalmente, depois de 3 meses, você vai até a frente do espelho novamente e você se olha no espelho e já começa a notar algumas pequenas, mas significantes para você naquele momento, mudanças. O seu corpo simplesmente parece estar um pouco mais em forma. E, acredite ou não, mas isso é o tempo agindo. Literalmente, ao longo de todo esse tempo, você passou, foi para a academia, passou por todas as dificuldades, treinou e aí o tempo está agindo. Você manteve a sua constância. Então, você continua indo para a academia por mais 3 meses, mas quando você vai olhar no espelho, ainda não tem tantos resultados, ainda está parecendo como se você tivesse olhado aqueles 3 meses atrás. Ou seja, ainda tá aquela coisa meio termo, não tem muita diferença. Mas mesmo assim, você perseverou e continuou indo para academia por mais de um ano. Você nem mesmo lembra quando foi a primeira vez que você pisou o pé naquele lugar. Até as dores já são diferentes, apesar delas nunca acabarem. Então você decide se olhar no espelho novamente e aí está a surpresa. Você finalmente consegue ver sua aparência verdadeiramente mais em forma. Alguns músculos estão saltando, estão mais aparentes para você. Aparenta não ter nenhum excesso de gordura e até mesmo se sente mais atraente. Finalmente você começou a ver resultados duradouros nessa decisão que você tomou lá atrás. Como eu falei, o gráfico que eu mostrei para você no início desse texto e esse gráfico que está aparecendo aqui agora demonstra exatamente todo esse processo. Basicamente, quando começamos algo novo, nós não vamos notar resultados imediatos. É basicamente aquele ponto onde a gente ainda lembra de quando a gente começou, do momento que a gente começou, do que a gente leu. É o ponto mais alto do gráfico e como resposta é o ponto mais baixo de resultado. Você vai tirar menos resultado possível porque você está lembrando vividamente dessa coisa que você acabou de começar. Porém, à medida que o tempo começa a agir, nos afastando desse começo, deixando essa coisa mais nebulosa, fazendo com que você esqueça do momento em que você começou, as coisas finalmente começam a mudar. Então, depois de passar bastante tempo a ponto de você nem mesmo lembrar de quando tudo começou, de como tudo começou, ou onde você adquiriu aquele conhecimento, resultados significativos começam a aparecer. Essa é a beleza desse gráfico, essa é a beleza dessa ideia, mas também é bem aqui que mora o problema e a armadilha do processo. Você provavelmente, assim como eu, já desistiu de fazer alguma coisa nova porque os resultados simplesmente não surgiram. Isso é algo humano. Humanos, eles têm o problema de ter uma visão muito imediatista. Isso ocorre por diversos fatores quando a gente fala do lado mais psicológico e da nossa natureza, e também se mostra com diversas faces diferentes. Por exemplo, não conseguir poupar dinheiro, não conseguir investir dinheiro, não conseguir manter um hábito durante um longo tempo, não conseguir aprender um conhecimento, não conseguir perseguir conhecimentos e até mesmo acreditar em algo tão idiota quanto achar que ler um livro é algo inútil. E como você vê, um ponto em comum entre todas essas coisas que eu acabei de citar é que leva tempo para todas elas darem verdadeiros resultados. Um exemplo muito claro que eu adoro usar ele para exemplificar isso, para mostrar isso para
as pessoas de forma bem direta são juros compostos. Por exemplo, se você investe R$ 100 por mês ao longo de um ano a um juros de 12% ao ano, no final você acaba tendo R$ 1.264,65, como você está vendo nessa imagem bem aqui. Mas um ano, por mais que pareça muito, é extremamente pouco, é quase nada para falar a verdade. Se elevarmos isso, essa mesma ideia de investir R$ 100 por mês ao longo de 10 anos, com a mesma taxa de juros ao longo de um ano, você terminaria com um valor total de R$ 22.192, como está aparecendo na imagem aqui. Apenas em juros você ganhou mais de R$ 10.000. Apenas em juros, ou seja, sem fazer porcaria alguma, você ganhou R$ 10.000. Agora vamos seguir essa mesma lógica. Vamos pensar que durante 30 anos você investiu R$ 100 todos os meses a um juros de 12% ao ano. No final de tudo, nesse tempo inteiro, você vai ter investido do seu próprio bolso R$ 36.000, o que já é uma grana bem alta, mas só em juros, sem fazer porcaria alguma, você conseguiu fazer mais de R$ 269.000. Em suma, uma pessoa que investiu ao longo de 30 anos R$ 100, apenas R$ 100 por mês, consegue terminar com mais de R$ 305.000 apenas graças ao tempo e aos juros compostos. Essas duas coisas em ação, essas duas coisas unidas, colocaram mais de R$ 200.000 a mais no bolso dessa pessoa. Mas pouquíssimos humanos conseguem ou vão conseguir realizar algo assim. Afinal, a maioria de nós vai sempre preferir gastar esses R$ 100 com qualquer outra coisa, ao invés de poupar e juntar. Eu utilizei esse exemplo de dinheiro porque é um pouco mais palpável, é mais fácil de você ver no longo prazo os juros compostos agindo. Mas essa realidade de juros compostos também se aplica para conhecimento, para as ações que você toma, hábitos que você tem, habilidades que você busca e qualquer coisa que vai nesse sentido. Imagina só a saúde de uma pessoa que treina por 30 anos. Ou a mente de alguém que estuda de verdade todos os dias ao longo de 30 anos. Imagina o quão incrível uma pessoa se torna quando ela mantém bons hábitos ao longo de 30 anos. A armadilha e o problema do processo que eu descrevi ao longo desse vídeo é o pensamento imediatista que cada um de nós nutre ao longo de nossas vidas. É esse pensamento que nos afasta daquilo que nós poderíamos ser. 30 anos fazendo algo, a maioria das pessoas desiste nos primeiros 3 meses da academia. E como você poderia usar esse gráfico que eu te apresentei, todas as informações que eu te mostrei nesse vídeo ao seu favor? Bem, primeiro, comece não esperando resultados de verdade no curto prazo. Como o gráfico mostrou para você, quanto mais no início tiver de um hábito, de uma coisa, de um conhecimento, ou qualquer coisa assim do tipo, quanto mais recente essa coisa for, menores são os seus resultados. É praticamente irrisório eles. Porém, quando vem no médio e longo prazo, como mostra o gráfico aqui, os resultados dessa coisa, os resultados dessa ação que você tomou, os resultados da escolha que você fez, são imensamente maiores do que qualquer coisa que você poderia receber no curto prazo. Por isso, acabe com essa ideia, acabe com essa busca incessante por resultados no curto prazo. Bem, obrigado por chegar até aqui. Se algo nesse vídeo te agregou, por favor, deixa o seu like, me deixa um feedback aí embaixo nos comentários, eu adoro receber comentários. E é isso, guarda esse gráfico com você porque ele vai ser muito útil, ele vai ser sempre muito interessante. Se você quiser, tem a versão escrita desse vídeo no meu site, eu vou deixar o link na descrição. E é isso, muito obrigado e valeu!